Olá, boa noite para você. Como é que foi o seu final de semana, hein? Deu para descansar um pouquinho, aproveitar? Eu sou o Márcio Fontinelli e o Jornal do Empreendedor, terceira edição, já está no ar. Pelos próximos 30 minutinhos, informação de qualidade para você que já é empreendedor e para você que tem o sonho de abrir a sua própria empresa. O jornal começa agora e você é muito bem-vindo. Ministério do Turismo cria rotas para incentivar viagens em território nacional. Pesquisa aponta que consumidores não controlam gastos no cartão e desconhecem taxas cobradas no crédito rotativo. E você vai ver também, no Dia da Consciência Negra, a gente debate o panorama racial nos pequenos negócios. Os empreendedores negros são maioria, mas sofrem com a informalidade e menor renda. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal do Empreendedor, terceira edição. E a gente começa falando que o Ministério do Turismo vai criar rotas turísticas para valorizar a história brasileira e facilitar as viagens em território nacional. E a capital federal será uma delas. A repórter Camila Xavier acompanhou o lançamento no Palácio do Itamaraty. Incentivar a visita à capital federal e reconectar os brasileiros à história do país. Esses são os objetivos da parceria entre o Ministério do Turismo, a Secretaria de Turismo do Distrito Federal e o Ministério da Educação. O programa Conheça o Brasil Cívico contará com roteiros e experiências que vão mesclar ícones da democracia brasileira, museus, monumentos públicos, atrativos naturais, gastronômicos e culturais. Temos como parceiro as companhias aéreas, o setor hoteleiro, o trade turístico, o Convention Bureau, todo o time aqui do trade turístico de Brasília, que vai permitir que nós possamos ofertar passagens aéreas, passagens rodoviárias e hospedagens a preços módicos, a preços mais confortáveis nesse contrafluxo que acontece e todos nós conhecemos aqui em Brasília. Em parceria com o Banco do Brasil, o programa vai contar com crédito facilitado para aquisição de pacotes e serviços turísticos. Com foco em estudantes, professores e pesquisadores, a meta do Ministério do Turismo é aumentar o movimento em destinos domésticos e ultrapassar a marca de 7 milhões de visitantes internacionais no Brasil. Brasília está preparada para receber esses turistas, né? Rede hoteleira, o polo gastronômico, né? Além dos equipamentos culturais estarem todos em boa conservação. Então nós estamos aguardando esses turistas, tanto internacionais como nacionais, no caso aqui nos referindo mais ao turismo local, né? Estudantes, pesquisadores, professores, estamos de braços abertos para receber a todos. Brasília vai ter uma das principais rotas turísticas nacionais. A iniciativa vai estimular todo o setor, como hotéis, restaurantes, agências de turismo e guias, estimulando assim a geração de negócios e fomentando a competitividade no setor. A Me Leva Cerrado, ela tenta oferecer Brasília de uma maneira diferente, com um novo olhar, com um olhar mais descontraído, mesmo passando pelos pontos mais tradicionais, como a Esplanada dos Ministérios, a gente tenta trazer um olhar mais crítico, mas também mais leve, trazendo muitas curiosidades sobre a cidade que a grande maioria das pessoas acabam não conhecendo. Segundo a Bianca, os períodos mais desafiadores para o turismo de Brasília são os feriados prolongados e as datas comemorativas, quando a cidade fica mais vazia. Brasília tem um potencial para estar no ranking das cidades turísticas mais visitadas. Porém, a gente tem uma dificuldade de ter os empreendimentos, os atrativos turísticos abertos, a gente tem uma dificuldade na locomoção, que é uma cidade que a gente não consegue caminhar muito, que a gente não precisa sempre de um transporte para ir para esses locais. Então, esses são dois pontos de grande dificuldade. Com a nova iniciativa, ela está otimista para as oportunidades de emprego e renda que podem surgir.
todo mundo precisa sempre de um incentivo, né? Quando a gente tem uma Secretaria de Turismo, um Ministério de Turismo nos ajudando a fazer acontecer o nosso trabalho, tudo flui melhor e quem se beneficia disso é o turista, porque ele acaba tendo mais possibilidades de absorver, de experimentar a cidade. Brasília é muito mais do que uma cidade política, né? Também é uma cidade histórica, uma cidade turística. Bom, as pessoas negras estão à frente de 52% dos pequenos negócios no Brasil. No entanto, sofrem com a informalidade. Apenas 3,6% dos empresários pretos ou pardos têm CNPJ. E eles também têm a renda menor, quase 78% faturam até 2 salários mínimos mensais. As informações apuradas pelo SEBRAE, com base em dados da PNAD, mostram um caminho árduo que temos para enfrentar a desigualdade racial no país. Hoje, Dia da Consciência Negra, para tratar do panorama racial dos pequenos negócios, nós recebemos o advogado Fabiano Machado da Rosa. Fabiano, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. Fabiano, com relação a essa questão dos negros no Brasil, né, que tem o seu empreendimento, eles são maioria, mas acabam aí sofrendo com relação a essa questão de ganhar um pouco menos e também dessa informalidade. Como é que a gente pode reverter isso? Esse é um desafio da sociedade brasileira e ele é um desafio da economia brasileira. Aqui na mesa está, e é incrível estar no canal Empreender, porque é justamente esse o desafio da economia. Incluir pessoas, incluir grupos historicamente minorizados e dotá-los de capacidade de, fato, impactar a economia. É isso que está na mesa. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos, e essa pesquisa do SEBRAE me permite, ela revela um desafio de formação, de educação, de compreensão das oportunidades de mercado e de compreensão que o empreendedor brasileiro ele se move por oportunidade e por sobrevivência. E isso hoje, vendo a desigualdade que impacta pessoas negras e pardas no Brasil, a gente percebe que há um empreendimento por oportunidade, mas também por sobrevivência. Até mais por sobrevivência, né? Aqui no Brasil, culturalmente, quem precisa mais acaba recorrendo a esse caminho. Fabiano, como é que a gente pode mudar isso? Existe uma forma da gente conseguir reverter esse quadro e dá também para fazer um panorama aí, um entendimento por que a gente tem esse cenário no Brasil hoje? Eu acho que o X da questão, ao analisar essa pesquisa e analisar os dados da PNAD contínua, é justamente o elemento educacional. Quando você vai esmiuçar a pesquisa, você percebe que apenas 13% dos empreendedores pretos ou pardos têm curso superior completo ou incompleto. Ou seja, mais de 80% dos empreendedores pretos e pardos não têm esse grau de educação, de formação que permita um empreendimento com mais estratégia. Eu não estou fugindo da tua pergunta, mas é uma resposta complexa. Eu te diria 3 pontos que me parecem que são vitais. Primeiro, de fato, incentivo à educação, formação, aperfeiçoamento. Afinal de contas, nós estamos vivendo hoje numa revolução tecnológica. Então, empreender significa compreender os desafios, as oportunidades tecnológicas, as novas metodologias, as novas oportunidades de negócio e a disrupção que a economia vive. Segunda observação que eu faria é que nós temos que ter, sem dúvida nenhuma, linhas de financiamento, linhas de apoio, a compreensão, por exemplo, dos fundos de investimento, das startups, de impulsionar negócios propostos por pessoas pretas e pardas, também é algo muito importante. Acesso a financiamento. Não tem como empreender sem ter acesso a financiamento. E acho que um terceiro ponto que me parece importante, quando, sobretudo, nós vemos a realidade de empreendedores em outros países, é a desburocratização do empreendimento. Talvez diminuição de carga tributária, agora que nós estamos discutindo uma reforma tributária, tornar mais célere, mais ágil a criação de empresas. Você tem, quem empreende no Brasil sabe o tempo e o investimento que faz para deixar, como a gente dizia antigamente, a escrita em dia, a contabilidade em dia. O Brasil tem parte do custo Brasil que impacta a vida do empreendedor, e quem nos assiste sabe muito bem disso, é a burocracia. E burocracia, para quem está começando um negócio, muitas vezes um negócio do nada, vender água na praia. A maior parte dos empreendedores pretos e pardos do Brasil, a pesquisa também revela,
atuam no comércio. E que comércio é esse? É muitas vezes aquele comércio de casa. Fazer um brownie, fazer roupa, fazer artesanato. E este comércio, esta pessoa, com todo o peso da burocracia, ela tem um desafio, um obstáculo maior ainda. Então, educação, linhas de financiamento e desburocratização, aceleração do empreendimento no Brasil, ele não é um desafio só dos grandes empreendedores, ele também é um desafio dos pequenos empreendedores. Vou pedir para o Wagner aqui cortar para a câmera 1. O Fabiano lançou esse livro, agora há pouco tempo, né, Fabiano? Compliance, Antidiscriminatório, Lições Práticas para um Mundo Novo, Mundo Corporativo. Com relação a isso, Fabiano, você que já escreveu esse livro, então, levantando justamente essa questão, como é que fica esse trabalho dentro das empresas também com relação à questão da diferença racial, levando em consideração que a maioria dos empreendedores são negros, eles também precisam trabalhar essa questão na empresa deles. Então, dentro da sua experiência, a partir do livro que você lançou também, como é que você vê essa questão, como é que ela pode ser trabalhada? Muito obrigado por essa pergunta, foi feita sob medida para mim. Por quê? Hoje, a diversidade ela é compreendida como um ativo das organizações. Você imagina, você que nos assiste está pensando num negócio. Você está pensando num negócio que tem multiplicidade de pessoas, que vai para um mercado que está em transformação, que é um mercado hoje cada vez mais instável. Então, a diversidade se torna um elemento de força das organizações. E aqui o que eu estou te dizendo, por exemplo, recentemente uma pesquisa daquela consultoria McKinsey diz que as grandes empresas do mundo hoje apostam na diversidade, sobretudo por 2 motivos. Primeiro, porque é justo. Incluir pessoas, ter um time diverso, criar um ambiente interno nas empresas de respeito, de acolhida, é justo. Então, esse é um elemento. Qual é o outro elemento? A diversidade traz inovação, atração de talentos, retenção de talentos, cria um ambiente de liberdade, porque o respeito gera liberdade, para inovar, para aplicar tentativa e erro, que a gente sabe que no mundo das startups, a tecnologia é tão importante. Então, eu te diria hoje que, mais do que nunca, se percebe que a diversidade é um elemento de justiça, porque cria um ambiente de respeito, de igualdade, mas também é um ativo organizacional e é uma vantagem competitiva. Num país como o Brasil, que mais de 56% das pessoas se declaram pretas ou pardas, um empreendedor, uma empresa, precisa compreender o mercado para quem ele vai trabalhar. Porque, cá entre nós, aqui para você que nos assiste no Empreender, ao final do dia, são pessoas que trabalham com pessoas vendendo para pessoas. Essa compreensão faz a diferença na gestão, na venda e na experiência do cliente com as marcas, com os produtos e com os negócios, enfim, com o seu empreendimento. Humanidade e humanismo, né? Tem que andar junto aí essas duas questões também para ser levantadas, né? Fabiano, com relação ao futuro, o que a gente pode esperar do nosso país nessa questão? Será que a gente vai conseguir ter um período em que vai estar mais igual essa relação com o empreendedorismo, essa questão também desse equilíbrio? Você comentou sobre a burocratização, sobre a dificuldade que tem o empreendedor, enfim. Como é que você vê o futuro do nosso país com relação a isso? Olha, eu sou um esperançoso por natureza. E desculpa aqui, quero dividir com a sua audiência. Minha bisavó era uma mulher escravizada. Hoje é dia 20 de novembro, dia da consciência negra. A minha avó era analfabeta. E meu pai era motorista de táxi. E motorista depois de uma repartição pública. Hoje eu sou advogado atendendo algumas das maiores empresas do Brasil na área de compliance. Eu sou um esperançoso. Eu acredito demais que quando a sociedade se abre para enfrentar o problema da desigualdade social e racial no Brasil, de uma maneira tranquila, honesta, transparente, reconhecendo que é um problema complexo, não se resolve da noite para o dia, mas que traz justiça, impacto econômico, traz pessoas para a roda da economia produtiva. Eu sou um esperançoso. Estamos aqui num canal de empreendedores discutindo esse tema, não apenas pelo viés social, mas discutindo esse tema pelo viés econômico. Mais e mais empresas se abrem à necessidade e à oportunidade de ter na sua alta gestão times diversos, pluralidade, respeito à raça, orientação sexual, respeito às mulheres. É um ambiente de disputa por uma nova mentalidade no mundo dos negócios. E isso tem tudo a ver com ESG, que é uma sigla que está todo mundo falando, sustentabilidade ambiental, social e de governança. ESG tem tudo a ver com antirracismo, tem tudo a ver com respeito às mulheres, às pessoas mais velhas. E a gente vai compreendendo que, e pegando aqui o teu gancho,
humanidade e humanismo rimam com negócios nos dias de hoje. A partir de tudo que você viveu e da experiência que você tem nessa área, Fabiana, eu queria encerrar a nossa entrevista com você, vou dizer assim, abrindo o seu coração, mas dando uma dica para os nossos telespectadores, para quem é empreendedor, que já tem a sua empresa e quer focar um pouco nessa questão racial, e também para quem vai abrir uma empresa, né, como é que ela pode elaborar, se organizar, para conseguir ter um mundo um pouquinho mais igual com relação a isso. Olha, a dica ou conselho que eu dou hoje para você que nos assiste aqui no canal Empreender é esse. Entenda que, mais do que nunca, somos pessoas trabalhando com pessoas e vendendo para pessoas. Quando nós compreendemos isso, nós passamos a ter no DNA do nosso negócio, no plano estratégico do seu negócio, uma palavra que muda tudo: respeito. Quando a gente trata o outro com respeito, tudo vira diferente. E cá entre nós, quando você trata o seu consumidor com respeito, ele volta. No passado a gente falava de fidelização, agora a gente fala de engajamento. Mais do que nunca, o que se trata é de uma experiência de respeito com a sua marca, com o seu produto e com o seu negócio. Isso tem tudo a ver com você que empreende. A gente quer ter mais humanização nos atendimentos, né? Hoje em dia a gente busca muito mais um atendimento de qualidade. Isso a gente pode retratar com relação ao acolhimento, né? Como é que você trata o seu cliente, também como o cliente trata o seu prestador de serviço. Ou seja, dá para fazer um bem bolado e todo mundo sair ganhando nessa, né, Fabiana? Sem dúvida nenhuma. Obrigado pela sua participação com a gente, viu? Boa noite. Uma grande honra. Boa noite a todos. E no próximo bloco tem dica para quem quer contratar nesse final do ano. A CNC estima que mais de 100 mil novas vagas sejam criadas por causa das festas. A gente volta já. O Jornal do Empreendedor, terceira edição, está de volta de Brasília para todo o Brasil. O movimento do final do ano aumenta a demanda por funcionários nas lojas, restaurantes e vários outros segmentos do comércio. Segundo a Federação Nacional do Comércio, o último trimestre deste ano deve gerar cerca de 110 mil postos de trabalho temporários, o maior patamar registrado em uma década. E qual é a dica para o empreendedor que quer contratar nesse período, hein? E é vantajoso transformar a vaga temporária em uma vaga permanente? Quem responde a essas perguntas é a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, a Lúcia Madeira. Lúcia, seja bem-vinda. Obrigado aqui pela sua participação no nosso jornal. Lúcia, para quem quer... Boa noite, obrigado. Para quem quer contratar nesse final de ano, qual é o melhor caminho, hein? Como é que consegue um funcionário perfeito para conseguir alavancar as vendas? Olha, nós temos uma ótima oportunidade nesse final de ano de realmente formar um banco de dados de futuros profissionais para vagas efetivas. E essa briga vai ser muito grande daqui para frente. Nós retomamos níveis de emprego de 2015, né? Atingimos agora pela PNAD 7,7% menor índice de desemprego em muitos anos. Então, cada vez mais vai ficar mais difícil você encontrar profissionais disponíveis para contratação. Então, cada um deve procurar investir em formação de profissionais. E esse é um momento muito bom, porque você traz um profissional, às vezes, sem experiência e faz todo um treinamento, uma formação para que ele se torne, mais tarde, um profissional efetivo no seu quadro. Lúcia, você acabou de comentar com relação ao treinamento dos funcionários, mas para conseguir essa contratação, já que você colocou que vai ser um pouquinho mais difícil nesse final de ano, será que o salário também faz toda a diferença? Ou então a questão dos benefícios? Como é que o empreendedor pode conseguir chamar a atenção desse trabalhador e fazer com que ele se interesse em ficar na empresa, né, principalmente? Hoje, um dos fatores que mais atrai, por incrível que pareça, não é só o salário, tá? O ambiente de trabalho, se aquela marca, se aquela empresa ela tem uma boa reputação, é muito importante para que as pessoas se interessem em trabalhar ali. Então, acho que os próprios funcionários das empresas são os principais divulgadores das vagas, porque se eles gostam de trabalhar ali, eles vão ser embaixadores dessa marca para outros interessados.
Então, acho que o importante é ampliar as fontes de recrutamento, não usar só internet ou só aquele aviso na porta da loja, né? Procurar indicações, falar nas redes sociais, encontrar o maior número de pessoas para que você possa ter uma boa base de currículos e de potenciais candidatos. Lúcia, na análise do currículo, o que o empreendedor tem que ter mais atenção com relação a isso? Como é que ele pode garantir que ele está contratando um funcionário que realmente vai ajudar no crescimento da empresa e não só ser mais um número ali no empreendimento? O currículo, na verdade, é uma base para a sua primeira triagem, para a sua conversa inicial. Você tem que procurar ali identificar se ele tem habilidades, que isso o texto do currículo não vai te demonstrar, né? Só mesmo numa entrevista ou mesmo no período de experiência que você vai perceber se esse candidato apresentou aquelas qualificações. É claro que se ele tem uma experiência anterior, pelo tipo de trabalho que ele executou, você pode já ter uma percepção de se ele vai estar adequado para a sua empresa ou não. Mas tem que sempre fazer uma aposta. Às vezes, aquele candidato sem experiência é o que vai te trazer um resultado muito maior, vai estar muito mais comprometido, vai estar muito mais engajado, vai ter mais iniciativa. Então, não pense só em trazer o currículo que traz todas aquelas experiências arrumadinhas, né? Porque às vezes isso na prática não se traduz. Lúcia, para a gente encerrar rapidinho, vale a pena um empreendedor investir em empresas terceirizadas para contratar funcionários? Com certeza. Esse trabalho é um trabalho muito técnico, né? Requer uma série de cuidados, né? Até pela experiência da pessoa que está participando do processo seletivo. Então, eu recomendo fortemente que se terceirize com empresas especializadas. Inclusive, algumas trabalham só com um funcionário temporário, né? Presta esse serviço completo. Então, ela já tem uma base grande de dados, um banco de dados, uma experiência em processos de recrutamento e seleção. Eu acho que você ganha tempo e foca no seu negócio, né? Que é o mais importante. Lúcia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. É isso, os empresários têm que ficar atentos com relação a essa contratação. Obrigado, viu? Boa noite. Obrigada, boa noite, Márcio. A gente tem que entender que o funcionário ele é a essência de qualquer empresa, né? Então, quando a gente vai contratar, a gente tem que pensar realmente como é que vai ser feito todo esse trabalho, se ele vai se interessar realmente em fazer um grande trabalho e ajudar você a desenvolver a sua empresa. Lembrando que você também que precisa de emprego, é uma oportunidade para ficar aí no mercado de vez, né? Ser contratado temporário e depois permanecer de forma aí vitalícia na empresa, quem sabe, né? Assim como o movimento no comércio, os gastos também aumentam no final do ano. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas aponta que 78% dos consumidores usam cartão de crédito com frequência ao longo do mês. As compras mais comuns são de roupas, calçados e acessórios, remédios, supermercado e eletrodomésticos. Além disso, 55% dos consumidores não fazem nenhum tipo de controle em relação aos gastos no cartão e desconhecem as taxas cobradas em caso de atraso no pagamento da fatura. O gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, destaca a questão do crédito rotativo. Vamos acompanhar. Outro dado preocupante relacionado aos juros do rotativo do cartão, que é aquele juros que incide quando a fatura não é paga integralmente. 80% dos consumidores que utilizam o rotativo afirmam que nem sabem qual que é o valor dos juros cobrado. E aqui a gente destaca que esse é o juros que ultrapassa 400% ao ano. Então, grande parte das pessoas que utilizam o rotativo não sabem que estão pagando um dos maiores juros do mundo para parcelamento dessas despesas. Além disso, 21% dos entrevistados afirmam que possuem pelo menos uma fatura do cartão de crédito em atraso. E 29% afirmam que já tiveram seu nome negativado por falta de pagamento da fatura. A pesquisa revela também que 16% dos entrevistados estão com o nome sujo atualmente por falta de algum pagamento de fatura do cartão e 30% já tiveram o cartão bloqueado
por falta de pagamento. Ou seja, a pesquisa mostra que tem dados muito preocupantes com relação ao uso do cartão de crédito por parte da população. Tem que ter atenção. Obrigado, Daniel. Um encontro de mulheres que superam desafios e viraram referência no mundo dos negócios. É o Women Development Summit, que vai discutir o impacto do empreendedorismo feminino no desenvolvimento econômico do Distrito Federal. Serão palestras, painéis e uma sessão solene na próxima quarta-feira, dia 22 de novembro, na Câmara Legislativa do DF. A participação é gratuita e aberta para todos. Basta se inscrever na plataforma de ingressos Simpla. É isso. Tem que acompanhar bastante também esse desenvolvimento, as mulheres que querem crescer ainda mais com relação à questão do empreendedorismo e se tornarem um sucesso, né? Bom, o Jornal do Empreendedor, terceira edição, fica por aqui. A gente se encontra amanhã, terça-feira, e se você sabe, né? Eu aguardo a sua companhia. Boa noite, até mais. Continue no canal Empreender.